Olá, turma matematicando, estamos de volta e hoje eu trago para vocês porcentagens. Então vamos falar um pouco sobre porcentagem. A porcentagem, a palavra porcentagem ou percentagem, né, vem do latim percetum e é uma medida de razão com base 100. Então é uma medida de razão com base 100. Então é base 100, é uma fração. É um modo de expressar uma proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões, entre duas frações, ou uma relação entre dois números, dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro. A partir de uma fração cujo denominador é 100. Sendo assim, dividir um número por 100. Então, é pegar o numerador que nós não conhecemos e dividir por 100. Ok? Isso é uma divisão. É uma fração. Numerador sempre dividido pelo denominador. E a porcentagem ela é representada pelo símbolo barra inclinada, né? Barra inclinada e duas bolinhas. Ok? Então, essa é o conceito e a definição básica aí de porcentagem. Agora vamos ver alguns exemplos que nós podemos representar, explicar melhor, né, como trabalhar com a porcentagem. Então, assim representamos 20%, olha lá, 20%, o porcento é o 100, olha lá. Então, ela só escrever o número que você tem no numerador. Aqui é o numerador. E o 100, que é o símbolo, né? Ele veio para o denominador. Denominador é quem está debaixo, certo? Olha o outro exemplo, 35%, novamente o porcento representado pelo 100 e o número 35 no numerador. Certo? Olha só o outro exemplo. O outro exemplo é o contrário. Nós temos uma fração, 48 centésimos, e chegamos em 48%. Então perceba o que aconteceu. Nós pegamos o numerador e dividimos pelo denominador. Aí nós encontramos 0,48. Assim, né, nós multiplicamos 0,48 por 100, porque é porcento que nós queremos, né? Então nós vamos multiplicar esse número, esse decimal por 100, certo? Multiplicamos por 100, encontramos a porcentagem de 48%. Então, toda porcentagem é uma fração e toda fração é uma porcentagem, ok? Podemos fazer o caminho inverso também. Então, vamos caminhar para ver o que temos mais. Nós vamos ter que, escrevendo na forma de porcentagem. Então, olha lá, nós temos, agora nós vamos fazer uns exemplos. 19 centésimos. 19 centésimos é 19%. Ou, né, 0,19 vezes 100, que é os 19%. Ok? Tem que multiplicar por 100. Próximo exemplo. 4/5. E agora nós temos um denominador diferente de 100. O que aconteceu aqui? Aconteceu que essa fração do nosso exemplo, 4/5, ela é uma fração equivalente a uma outra fração que tinha denominador 100. Né? Então, ela é uma simplificação de uma fração. É uma fração equivalente que nós tínhamos um denominador 100. Então, como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Resolver esse problema é muito simples, né? Nós vamos transformar a fração 4/5 em um número decimal, por exemplo, 4 dividido por 5. Então, 4 dividido por 5 não é possível, nós acrescentamos o zero no dividendo e o zero no quociente com a vírgula. 40 dividido por 5 é 8 vezes 5 é 40, 40 menos 40 é 0. Então, nós encontramos
que 4/5 é igual a 0,8 vezes 100, isso equivale a 80%, né? Então, nós encontramos 4/5 é referente à fração 80%, que ainda, ou seja, ela foi escrita como 80 centésimos. Dividimos, simplificamos o 0 pelo 0 e dividimos o 8 pelo 10, que deu 0,8 ou 0,80 se deixar o 0, ok? Vamos para o próximo exemplo, que é a fração 3/25. Então vamos lá para a fração 3/25. Aqui no segundo exemplo, nós encontramos então 80%. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, pegar o 3 e dividir por 25. Olha lá, como não é possível, acrescento 0, 0, no quociente. 1 vezes 25 é 25, sobram 5. Desce outro 0, 50 dividido por 25 é 2. Ou seja, 2 vezes 25 é 50, sobra 0. Vezes 100 quer dizer que isso é 12%. Ou seja, a fração 3/25 ela é equivalente à fração 12 centésimos. O que foi feito? Foi simplificado por 4 no numerador e no denominador. 12 dividido por 4 é 3. E 100 dividido por 4 é 25. Foi isso que foi feito para chegar na fração 3/25, pois a fração 12 centésimos é equivalente a 3/25. Então, mas o valor, né? Não, a representação é diferente, porque são equivalentes, mas o valor é de 0,12 vezes 100, que é os 12%. Então, quando a nossa fração tiver o denominador diferente de 100, nós sugerimos dividir o numerador pelo denominador e depois multiplicar por 100, que nós chegaremos na fração da porcentagem que nós estamos procurando, certo? Vamos ver o que nos aguarda então na nossa próxima tela. A nossa próxima tela traz... ainda temos mais um exemplo aqui no final. É a fração 1/4, aqui embaixo. 1/4. 1/4 também nós vamos dividir 1 por 4. Né? 0, no quociente. 10 dividido por 4 é 2, dá um 8 e sobram 2. Já coloquei o resto, tá? Desce outro 0, dá 20, que dá 25. Então, 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Então, reescrevendo melhor isso, né? Nós temos que a fração 1/4 ela corresponde a 25%, certo? Ou seja, né, é a fração 25 centésimos que foi simplificada por 25. Né? Dividir 25 por 25, nós encontramos 1. E 100 por 25, nós encontramos 4. Então, a fração 1/4 corresponde, é equivalente à fração 25 centésimos e ambas têm o valor de 25%. Bacana demais? Espero que vocês tenham compreendido. Então, vamos seguir adiante. Nós vamos trabalhar com a porcentagem, com o cálculo da porcentagem de um número. Então, por exemplo, nós queremos 45% de 60. Então, o que fazer? Primeira coisa, o DI na matemática, né? Aqui nessa situação, ele representa uma multiplicação. O 45% nós já sabemos que é 45 centésimos de 60, certo? Nós podemos simplificar o 45 centésimos, é uma opção. 45 centésimos é uma opção, então 45 dividido por 100,
nós vamos encontrar 0,45, certo? Então, se você seguir esse caminho, você vai multiplicar por 60 e vai encontrar o valor procurado. Outra maneira mais fácil é simplificar a fração 45 centésimos, por exemplo, por 5. Simplificar 45 por 5 vai dar 9 vinteavos. E fazer 9 vinteavos de 60. Fazer o de, usar a preposição de, é pegar quem está na frente do de e dividir pelo denominador da fração. Então, dividir, olha lá, nós vamos pegar 60 e dividir por 20 e multiplicar pelo numerador o resultado, certo? Multiplicar por 9. Então, 60 dividido por 60 é 3. 3 vezes 9 é 27. 27. O que? Então, 45% de 60 é 27. De 60 reais, por exemplo, então é 27 reais. Então, se nós multiplicarmos o 0,45 por 60, nós vamos chegar no mesmo lugar. Observe, 60 vezes 0,45. Aqui, ó. Não vou usar o zero porque ele está no final, depois nós acrescentamos. 6 vezes 5 é 30, vão 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27, vão 2. 6 é 0, 0, com 2, 2. Tem um zero que nós não usamos, está aqui. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula é 27. Então, como é 0, 0 depois da vírgula, nós não precisamos usar. Está aí o nosso resultado de 27. Ok? Então, são opções diferentes que nos leva no mesmo lugar, no mesmo resultado que nós estamos procurando. Então, isso é fazer o de, né? É dividir o da frente pelo denominador, que é o 100. E o caso nós simplificamos essa fração, então ela ficou 9 vinteavos de 60. Então, nós dividimos 100 por 20 e pegamos o resultado e multiplicamos pelo numerador e encontramos 27, certo? Vamos para o próximo exemplo. 75% de 168 reais. Então, agora eu vou utilizar a simplificação. 75 centésimos, ele pode ser simplificado por 25. Então, se eu simplificar 75 por 25, nós vamos encontrar 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E simplificar 100 por 25 é 4. Agora ficou fácil, olha. 3 quartos de 168. Então, nós vamos pegar o 168 e dividir por 4. 168 dividido por 4, nós vamos encontrar 42. 42 vezes 3, então lá, 42 vezes 3 é 126. Ou seja, 75% de 68 reais é exatamente 126 reais. Bacana? Então, se você teve aí, por exemplo, um desconto de 75%, né? Sei lá, na Black Friday, 75% em cima de 168, você vai pagar, vai ter um desconto de 126 reais. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, para ficar bem fixado a ideia do de, né? Então, aqui nós encontramos os 126, vou deixar aqui a resposta, 126 reais, né? Então, nós encontramos 126 reais. Minuto aqui, deixa eu apagar isso aqui. Bonitinho. 126 reais nós encontramos. O próximo exemplo é 80% de uma quantia.
deu R$ 28. Então agora é diferente, olha. Então nós temos uma situação inversa. Nós não temos o de, observem que nós não temos o de, poderia ter chamado de x. Nós vamos escrever então 80 centésimos de alguém, x deu 28. Isso é, simplificar 80 centésimos, nós podemos simplificar 80 centésimos por 2, né? Ou seja, por 20, né? Como eu tirei um zero aqui, então 8 por 2, 4, 10 por 2, 5. Isso é a fração equivalente a 4/5 de x, que é igual a 28. Então, atenção, antes nós tínhamos o de, depois da preposição de, nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então agora nós vamos fazer o contrário. Eu tenho o resultado da porcentagem e eu vou dividir então pelo numerador e multiplicar pelo denominador. Então, simples, né? Então vai ficar assim, olha, 28 dividido por 4, um minuto que eu já ia por 7, já ia colocar a resposta, dividido por 4 vezes 5. Né? Então, 28 dividido por 4 é 7, vezes 5 é 35. Então, entenderam? Então, depois que nós transformarmos a porcentagem em uma fração e simplificar ela, para ficar melhor a nossa divisão, ficar um número maior pelo menor, porque senão aqui ficaria 28 dividido por 80, nós simplificamos, ficou 28 dividido por 4, ficou muito mais fácil fazer conta, né? Então nós vamos pegar o resultado agora, dividir por cima, dividir pelo denominador e multiplicar, dividir pelo numerador, que é o de cima, e multiplicar pelo denominador, que no caso aqui é 100, mas nós simplificamos, foi para 5. Bacana? Então, a nossa solução desse problema é 35. Então, só sintetizar melhor aqui, ó. O que nós fizemos? Nós simplificamos a fração, então 80 centésimos é igual a 4/5 de x, que deu 28. Ou seja, 28 dividido por 4, que é 7, e 7 vezes 5, que é 35. Então, quer dizer que fazendo o inverso do problema de cima, né, onde nós tínhamos o de, então, aqui, olha, nós fazemos o seguinte, né? Tinha 75% de 75% de R$68, deu R$126. Então agora eu tenho 80% de alguém, deu 28, ou seja, esse alguém, esse x que nós chamamos, ele consequentemente vai ser maior do que esse resultado, né? Olha lá, 35, certo? Olha, essa é a teoria básica da porcentagem a nível de sexto ano mesmo. Para a gente entender os próximos problemas, nós vamos fazer uma playlist com porcentagens, tá? Nível básico, intermediário e umas questões avançadas, inclusive algumas questões do Enem. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos trazer para vocês algumas questões para resolver, certo? Primeiramente, a questão utilizando nível básico, utilizando o de, por exemplo, né? Então, é o cálculo da porcentagem de um número. Olha, espero que vocês tenham compreendido. Porcentagem se usa em tudo. Façam um bom aproveito, tirem suas dúvidas, tá? Aí, ó, na próxima videoaula nós vamos trazer essa atividade para vocês, que é um nível básico. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano e atinge 16% da massa corporal de uma pessoa? Então, quantos quilogramas de pele tem uma pessoa que pesa 50 quilogramas? Então, percebam que nós usamos a porcentagem em tudo em nossas
vidas, ok? Então, olha só, na próxima videoaula eu trago essa questão resolvida para vocês. Um forte abraço e até a próxima, turma!